prazer estar aqui com vocês. É uma honra apresentar essa mesa, intitulada Diretrizes de Atividade Física na Atenção à Saúde. É uma honra por estar presidindo aí a última atividade desse importante simpósio, que tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão, e também por apresentar colegas tão renomados que fazem parte do meu departamento, são pratas da casa aqui da universidade, todos expoentes nacionalmente e internacionalmente nas suas áreas aí de atuação. Então, nessa mesa, nós teremos 3 temáticas que aparentemente parecem assim um pouco desconexas, mas são importantes, e temáticas que estão em relevância, que é atividade física para a população idosa, atividade física e câncer, e atividade física no Sistema Único de Saúde. E se a gente tiver um olhar mais atento, nós vamos perceber que essas áreas, sim, elas têm conexão. A primeira fala nós teremos com o professor Dr. Edilson Serpelloni Cirino. A segunda fala sobre atividade física e câncer, o professor Dr. Rafael Demenice. E, em terceiro, nós teremos o professor Dr. Matias Roberto Locke, que vai falar sobre atividade física no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou chamar primeiramente o professor Edilson. O professor Edilson é graduado em Educação Física, doutor em Educação Física, na Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado no exterior, na Universidade Técnica de Lisboa, estágio sênior por 2 vezes em Portugal, sendo uma na Universidade de Coimbra. Atualmente é professor titular aqui da UEL, membro do Comitê de Assessoramento da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, é bolsista Produtividade em pesquisa do CNPq, líder do grupo de estudo GPMN, que é referência nacional, exerceu a função de coordenador do programa de pós-graduação associado em Educação Física, o EL-UEM, durante várias gestões, foi coordenador das Recomendações Brasileiras de Atividade Física para Idosos, junto ao Ministério da Saúde, é presidente do Combramene, que hoje se configura em um dos principais congressos da nossa área. Coordena o Programa de Extensão e Envelhecimento Ativo, e desde 1998 participou de 43 projetos de pesquisa. Atualmente coordena 3 projetos, um projeto de extensão, e o professor tem experiência e atua nas áreas de treinamento com pesos, idosos, composição corporal, nutrição esportiva, medidas de avaliação e testes motores. Professor Edilson, muito obrigado pela participação. A palavra é sua, tem em torno de 20 minutos. Bom, boa tarde a todos, satisfação estar aqui no primeiro simpósio, agradecer muito de coração o convite que foi feito, gentilmente pela professora Karina, pelo departamento também. Sem dúvida nenhuma é um marco histórico para todos nós. Uma, realizar o evento, outra, ter a oportunidade de poder falar para vocês. Então, para mim, eu estou muito feliz, realmente agradeço muito. E parabenizo também a organização, que sem dúvida nenhuma, dos melhores eventos que eu já vi aqui na Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, e é uma satisfação para todos nós. Bom, o meu enfoque hoje vai ser sobre atividade física para idosos, que é falar de algo que a gente já vem trabalhando já há mais de 10 anos. Então, a gente tem uma certa experiência e a expectativa é que a gente possa compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem construindo ao longo do tempo, dentro dessa área de investigação. Bom, o envelhecimento é um processo natural que atinge todos os seres humanos, que começa desde o momento que você nasce. Agora, o envelhecimento ele é vivido em diferentes ciclos, e em cada ciclo você tem motivações diferentes, você tem razões diferentes, você tem novos aprendizados, você tem ganhos por uma parte, em outras você tem algumas perdas, mas é um processo muito importante e que, sem dúvida nenhuma, precisa ser bem entendido. Bom, quando a gente pensa em envelhecimento, o que vem na cabeça imediatamente é o fator cronológico.
Então, a pessoa tem 60 anos, tem 70, tem 80, é idoso e assim por diante, mas o envelhecimento, ele muitas vezes ele se desconecta dessa condição e ele assume uma condição muito mais biológica do que cronológica. E quando a gente pensa nisso, olhando só no fenótipo, muitas vezes a gente se equivoca, acreditando que tal pessoa é mais velha ou mais nova e assim por diante. Porque existem vários fatores que permeiam esse processo. E dentre esses fatores, de um modo geral, tem a genética, que tem um impacto importante, mas tem o fator socioeconômico, tem a ausência ou a presença de doenças, tem as oportunidades de viver num ambiente melhor, pior, com maior ou menor qualidade de vida, mais exposto ou menos exposto ao sol, ou seja, tem muita coisa que vai acabar acarretando em processos diferentes e em faixas etárias muitas vezes diferentes. Então, pessoas jovens, muitas vezes, podem ser consideradas biologicamente idosas e vice-versa. Bom, dentre os processos biológicos que mais acometem a população idosa, sem dúvida nenhuma, são as modificações que ocorrem na aptidão funcional e na morfologia, na composição corporal. Então, existe uma redução, um declínio muito importante na força, vocês vão ver, na potência, na velocidade, na agilidade, etc, etc, etc. E essas modificações são acompanhadas, normalmente, pela redução da massa muscular, a redução do conteúdo e da densidade mineral óssea e o aumento da gordura corporal, já não no espectro de gordura subcutânea, mas de gordura mais profunda, aquela que reveste principalmente as vísceras. Bom, além disso, o envelhecimento tem modificações em diferentes dimensões. Então, ora, eu tenho modificação em componentes metabólicos, ora em fisiológicos, em outros momentos em componentes cognitivos ou até mesmo comportamentais. E tudo isso vai ter um impacto muito importante, principalmente quando a gente associa essas modificações com as alterações no padrão do consumo alimentar. Então, à medida que você vai envelhecendo, ou as pessoas vão envelhecendo, o maxilar vai ficando mais fraquinho, normalmente existe perda de dentição, utilização de prótese, dificuldade de mastigação. Isso tem implicação muito grande na ingestão alimentar e principalmente na ingestão de proteína. E as proteínas têm um papel muito importante, principalmente nesses dois componentes, na força e na massa muscular. Então, além disso, obviamente, existem condições que são inusitadas e que acometem as pessoas idosas. Então, as dificuldades normalmente em digerir os alimentos, desenvolvimento de hérnia de hiato, desconfortos gastrointestinais, utilização de polifármacos, tudo isso faz com que, gradativamente, as pessoas de mais idade tendem a reduzir cada vez mais a sua ingestão alimentar, principalmente com um déficit de proteína bastante acentuado, e que vai ter um impacto muito importante em se atingir ou não o chamado envelhecimento saudável. Bom, o comportamento da força muscular, ele é relativamente semelhante entre homens e mulheres. Então, nós temos ali esse monte de pontinho que vocês estão vendo, são pessoas. Então, são indivíduos em diferentes faixas etárias, a gente tem aqui 30 anos, 40, até a idade de 90 anos, e nós temos no eixo Y aqui, basicamente, a condição da força muscular avaliada por um instrumento que é muito comum de avaliação populacional, que é o instrumento de dinamometria de preensão manual. Então, a gente observa que existe um declínio, tanto nos homens quanto nas mulheres, a curva é descendente, porém, se eu me ater especificamente à quantidade de força, eu vou chegar à conclusão que as mulheres, elas são mais fragilizadas desde as idades mais recentes. Ou seja, se a redução da força é um problema com o envelhecimento, para as mulheres acaba sendo um problema ainda maior. Bom, associado a isso, nós temos que essa redução da força, ela está muito associada ao estilo de vida adotado pelo indivíduo. Então, indivíduos que normalmente têm um estilo de vida mais ativo têm um declínio menor. A magnitude da redução da força é menor, atingido aí em torno de 12% a 15% por década, aproximadamente. A pergunta é,
Qual a implicação disso para a qualidade de vida e para a expectativa de vida? Então, a gente tem um estudo muito elegante aqui, foi um estudo que foi conduzido pelo grupo do Steven Blair. Quem capitaneou esse estudo foi o Jonathan Ruiz, que é um espanhol muito importante também, que eles avaliaram, basicamente, pessoas que iam até o Instituto Cooper, em Dallas, e normalmente eram avaliados para os exames adimensionais, ou seja, para as pessoas começarem a trabalhar. E eles têm um banco de dados fenomenal, e esse banco de dados foi tratado dentro de uma perspectiva de 20 anos de acompanhamento. Então, pessoas mais novas foram admitidas, pessoas mais velhas, e, em média, esses indivíduos tinham, para o início do estudo, em torno de 42 anos, quase 9 mil homens. Okay? A força muscular foi avaliada por 2 testes de força máxima, que são muito utilizados na musculação, que é o teste de avaliação de um RM no supino, um exercício que envolve peitoral, ombros e tríceps, e o exercício de leg press, que envolve principalmente musculatura do quadríceps e glúteos. Muito bem, o que aconteceu? Depois de 20 anos, eles fizeram análise dos dados estratificando em tercis. Então, depois de 20 anos, tinham indivíduos com menos de 60 anos e tinham indivíduos com mais de 60 anos. Então, eles tiveram o primeiro tercil, que vocês estão vendo na cor mais escura, eram os mais fraquinhos quando eram jovens. O segundo tercil eram aqueles que tinham a força moderada, e o terceiro tercil, branquinho, eram os que já eram mais fortes quando mais jovens. E observem, senhores, quando eu analiso mortalidade por todas as causas, quem morreu primeiro, ou a prevalência de morte precoce, foi maior justamente nos indivíduos que tinham menos força 20 anos atrás. E tanto para aqueles que eram mais jovens, quanto para aqueles mais velhos. De modo que, quando a gente compara, no caso dos mais velhos, a diferença entre aqueles que morreram antes e os sobreviventes foi na ordem de 7 anos, mais ou menos. Isso é muito importante, porque quem tem 20 anos, 7 anos não significa muito, mas para quem tem 60, 70 anos, 7 anos é uma diferença considerável. Muito bem. Combinado a isso, muitas investigações têm acompanhado o declínio da massa muscular, que também ocorre de forma acentuada nos homens e nas mulheres, que começa a ocorrer de forma mais proeminente ali por volta da 4ª, 5ª década de vida, e que vai ter um impacto muito grande, principalmente depois dos 60, 70 anos. Então, nós temos ali 2 curvas, a curva superior é representativa dos homens, a curva inferior é representativa das mulheres. O painel do lado esquerdo se refere à massa muscular absoluta, enquanto o painel da direita à massa muscular relativa. Então, os homens, em geral, são mais fortes que as mulheres desde as idades mais jovens. Quando eu analiso em termos relativos, ou seja, considerando as dimensões corporais, essas diferenças diminuem. E vão diminuir muito, principalmente em idades mais avançadas. Mas, mesmo assim, os homens ainda permanecem com mais força que as mulheres até o final da vida. Mas um problema importante para o sexo feminino, porque existe uma tendência de fragilidade maior nesse sexo com o avançar da idade. Aí vocês podem me perguntar, então por que as mulheres vivem mais? Okay? Vivem 5, 7, 8 anos a mais. Obviamente é uma pergunta de difícil resposta, mas um dos elementos importantes provavelmente são os cuidados médicos, que as mulheres elas se precavem mais, os diagnósticos são feitos de forma mais precoce, ao passo que os homens, grande parte deles, só vão procurar o médico na última instância. São medrosos, são covardes, são teimosos. A tendência natural é que, quando esses processos, principalmente associados a doenças crônico-degenerativas, se manifestam de forma mais ativa, o processo já está num quadro evolutivo muito grande, o que diminui muito a expectativa de vida dentro do sexo masculino especificamente. Tem outras condições também. Os homens eles são mais corajosos nas atividades de velocidade, para correr, em atividades vigorosas, em atividades que oferecem mais risco. Então, também existe uma mortalidade por todas as causas aumentada no sexo masculino por esse tipo de situação também. Bom, a redução da massa muscular, ela não acompanha a redução da força. Ela ocorre numa magnitude menor. Então, se a gente for analisar os dados por diferentes faixas etárias, a gente vai chegar à conclusão
que essa redução da massa muscular é na ordem de 3 a 10% por década. 3% para os mais ativos, 10% para os menos ativos. E um dado muito importante é que essa redução da massa muscular não ocorre de forma homogênea, é de forma heterogênea. De modo que a redução da massa muscular em membros inferiores ocorre numa magnitude superior 2 vezes ao que a gente encontra em membros superiores ao tronco. O que significa isso? Que, em geral, as pessoas vão ficar mais fracas e vão perder mais massa muscular em membros inferiores. E aí vem as dificuldades que a gente observa nos idosos, para se levantar de uma cama, para se levantar, sentar numa cadeira, para subir escada, para caminhar mais rápido e assim por diante. Ok? Bom, a pergunta, e aqui é a representação, que é o declínio em torno de 2% para membros superiores e tronco e 4% para membros inferiores. E a pergunta é, qual que é o impacto disso para a saúde? Os dados têm mostrado que o impacto é muito grande, porque a massa muscular guarda relação com uma série de fatores que estão associados ao desenvolvimento de doenças. Então, pessoas que têm menos massa muscular tendem a ter maior resistência periférica à insulina, tendem a ter maior rigidez arterial, o aumento do processo inflamatório, principalmente inflamação de baixo grau, aumento da proteína C reativa, 2 a 4 vezes, aproximadamente. Existe uma relação direta entre baixa massa muscular e incapacidade física e também a saúde celular acaba sendo comprometida à medida que eu vou reduzindo a massa muscular. Bom, esses dois fenômenos conjuntos, ou seja, massa muscular reduzida e força reduzida, normalmente induzem um problema que hoje é considerado uma doença, tem CID especificamente para isso, que é a sarcopenia. E a sarcopenia é um fenômeno que ocorre em diferentes gerações, embora a gente imagine que só quem tem sarcopenia são os idosos, mas existem relatos, existem meta-análises, inclusive, com sarcopenia na população infanto-juvenil. Ou seja, é um fenômeno que está se propagando cada vez mais. E a sarcopenia tem um impacto muito importante, porque muitas vezes ela vai levar a uma desconjectura de vários processos do nosso organismo, que são muitas vezes modulados por 2 fatores, que seriam o exercício e a nutrição. À medida que eu desenvolvo a sarcopenia, um dos principais fatores associados é o que se chama de resistência anabólica. A resistência anabólica nada mais é do que uma mudança no turnover proteico. Eu reduzo a minha taxa de síntese e aumento a minha taxa de degradação. Por que isso ocorre? Ainda existem muitas hipóteses por trás disso, mas o que se sabe é que tanto o exercício físico quanto a mudança dos hábitos alimentares tem um impacto muito grande na prevenção e no tratamento dessa doença especificamente. Bom, nós conduzimos um estudo aí em parceria com os colegas de Portugal, com uma amostra da população portuguesa, com aproximadamente 4.000 adultos idosos. E, basicamente, nesse estudo, nós analisamos o papel sinérgico tanto da massa muscular quanto da função muscular no que diz respeito à prevenção e à proteção contra a sarcopenia e independência física. E vejam, senhores, os dados são muito interessantes. Então, nós temos 4 condições experimentais. A primeira condição experimental é a condição mais desejada, ou seja, eu estou envelhecendo com a minha massa muscular e a minha função muscular considerada normal. O último bloco, ou a última coluna, é a pior condição clínica, ou seja, é o sarcopênico, o indivíduo que tem massa muscular e força e função muscular reduzida. E ali no meio, eu tenho indivíduos com massa muscular normal e baixa função muscular, e o inverso, baixa massa muscular com função muscular preservada. Então, quando eu analiso as chances do desenvolvimento de sarcopenia, quando eu analiso, basicamente, a chance de ter um declínio funcional importante, quem tem o maior risco são as pessoas que têm massa muscular reduzida e função muscular reduzida. Então, vocês estão vendo aqui a chance de aproximadamente 70%. Do outro lado, indivíduos que têm massa muscular considerada normal e função normal,
a chance, o risco de perderem a sua autonomia e desenvolverem sarcopenia na ordem de 21%. Então, a grande pergunta, a pergunta do milhão é: o que é mais importante? Eu preservar a força ou eu preservar a massa muscular? Então, para isso, eu tenho que olhar essas duas colunas no meio. Quem teve massa muscular normal, mas perdeu força, o risco foi de 57%. Por outro lado, quem tinha baixa massa muscular, mas tinha uma boa função muscular, o risco foi na ordem de 29%. Ou seja, o estudo indica que os dois são muito importantes, mas mesmo sendo importantes, a função muscular exerce um papel mais importante ainda. E esse é um papel muito importante de nós, profissionais da atividade física, do exercício, que temos nesse componente um dos principais componentes da aptidão física a ser trabalhado nessa população especificamente. Bom, de um modo geral, então, se eu analisar o envelhecimento é um processo catastrófico, concordam comigo? Ou seja, você tem redução de força, potência muscular, redução de massa muscular, densidade mineral óssea, piora a qualidade muscular, relação da capacidade de força gerada por área de seção transversa do músculo, você tem aumento de gordura intramuscular e visceral, você tem aumento do processo inflamatório, elevação das interleucinas, principalmente interleucina 6, aqui interleucina 1 e 6, TNF-alfa, PCR, ou seja, todo esse quadro é um quadro que induz um processo de aumento do risco para o desenvolvimento das chamadas doenças de caráter crônico degenerativo, dentre as quais nós destacamos aí as principais, as maiores prevalências na população idosa: hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólica, ansiedade, depressão, osteoporose, etc, etc, etc. Bom, como então atenuar ou reverter esse processo? Existem duas estratégias que já são bastante consolidadas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é aquela mais utilizada, que é a estratégia farmacológica. Então, os remédios são importantes, são muito importantes. Eles, muitas vezes, exercem um papel que as outras estratégias não vão dar conta. Então, as estatinas são importantes, normalmente os inibidores de canal de cálcio são importantes, ou seja, existe uma série de beta-bloqueadores, os hipoglicemiantes, tudo isso tem um papel importante no controle do diabetes, tem um papel importante no controle da obesidade, da dislipidemia, ok? O grande problema é que os remédios têm efeitos colaterais que muitas vezes são extremamente desagradáveis, principalmente à medida que você vai envelhecendo. Se você já vai desenvolvendo uma resistência anabólica, tua capacidade de síntese proteica diminui, você aumenta, basicamente, o vetor, ou introduz um vetor, que pode piorar ainda mais a situação, por exemplo, as estatinas vão ter uma contribuição muito grande, principalmente para o tratamento de disfunções cardíacas e dislipidemia. Mas, em contrapartida, o indivíduo vai passar a sentir mais dor, vai ter um processo de degradação de massa muscular acentuado, e tudo isso pode ter um impacto lá na frente no que diz respeito a se atingir ou não o envelhecimento bem-sucedido. Acho que estou acabando já, viu, Denilson? Fica bravo comigo, não. Bom, dentro das estratégias não farmacológicas, sem dúvida nenhuma, a atividade física tem se destacado em diferentes âmbitos. Então, o papel é tão importante da atividade física para o envelhecimento que, alguns anos atrás, o Ministério da Saúde reuniu 90 pesquisadores do Brasil para desenvolver um chamado Guia de Atividade Física. E esse Guia de Atividade Física teve um apelo de você disseminar a importância da prática da atividade física em diferentes populações e também fazer com que os gestores tivessem olhos diferenciados para esse tipo de atividade no que tange ao controle das doenças de caráter crônico degenerativo que acometem as pessoas, principalmente quando estão envelhecendo. Esse guia foi estruturado em 9 capítulos, um capítulo discutindo os domínios da atividade física e os demais para populações especificamente delineadas, desde populações jovens, passando por populações especiais e para idosos. Eu tive a felicidade de participar desse instrumento especificamente,
que foi capitaneado por um comitê gestor. Esse comitê gestor foi baseado numa tríade, numa pirâmide, que envolveu o Dr. Pedro Alau, que na época estava na Universidade Federal de Pelotas, que era o grande coordenador, a Paula Sandreski, da Universidade Federal de Santa Catarina, que prestou serviço ao Ministério, acho que continua prestando serviço ao Ministério até hoje, e a Cristiane, que falou, que esteve aqui conosco hoje de manhã, que é presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E para o capítulo de idosos, eu recebi a tarefa de coordenar os trabalhos, mas, na verdade, quem doou muito sangue em tudo isso foram essas pessoas aqui. 8 figuras muito importantes que contribuíram muito conosco, dentre as quais aí a professora Giovana, que é uma baluarte dentro da área especificamente do envelhecimento, professora da UDESC, professora Tânia, que está aqui embaixo, que falou para vocês hoje, que são pessoas com uma experiência muito grande. E outras pessoas que dentro do cenário têm uma projeção importante e contribuíram muito para um documento final, que era um documento que, sem dúvida nenhuma, teve que levar em consideração vários aspectos. Bom, o que é importante a gente entender? Que esse documento ele foi estruturado basicamente a partir de 5 aspectos. Primeiro, por que você deve fazer atividade física? De modo que você dê um esclarecimento que seja convincente para a população. Segundo, quanto tempo de atividade física você deve fazer para ter os benefícios associados ao modelo? Terceiro, quais atividades físicas você pode fazer? E aí a palavra é importante, é que você pode, não que você deve fazer, porque as condições clínicas, à medida que eu vou envelhecendo, são muito diferenciadas, como você pode fazer atividade física e como reduzir o comportamento sedentário. Muito bem. Com base nessas informações, a grande conclusão é a seguinte: atividade física é importante para o idoso? É fundamental. O grande problema é que a atividade física ela é necessária, mas muitas vezes não é suficiente, porque as adaptações que normalmente permeiam o envelhecimento, muitas vezes remetem que essa atividade física ela seja desenvolvida de forma estruturada, sistemática, repetitiva, que se caracteriza como exercício físico. E a pergunta é, bom, no caso do idoso, qualquer exercício físico serve? E a gente analisou todas essas condições. E a grande conclusão é que, embora os efeitos do exercício sejam inversamente proporcionais ao efeito do envelhecimento, ou seja, o exercício ajuda a melhoria da composição corporal, ajuda as modificações na funcionalidade, ajuda as modificações fisiológicas e metabólicas. O exercício físico ele não é a salvação para todos os indivíduos. E não existe para o idoso o exercício chamado de melhor exercício. Existe, sim, o exercício mais adequado a cada condição clínica. E quando a gente fala em mais adequado, é porque em cada caso a gente tem que analisar algumas características específicas, dentre as quais os ossos se tornam mais frágeis, as cartilagens perdem vitalidade e espessura, os músculos perdem força e elasticidade, os tendões se tornam mais frágeis, as cápsulas articulares tendem a ficar mais rígidas. E tudo isso, de forma combinada, acaba comprometendo a estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, fazendo com que o indivíduo passa a ter um aumento para o risco de quedas, lesões e fraturas, além dos processos degenerativos que estão associados diretamente com o avançar da idade, tal como artrose, discopatia, tendinopatia, meniscopatia, entre outros. Bom, diante desse cenário, o que a literatura tem apontado é que, basicamente, os 2 principais modelos são o treinamento resistido e o exercício aeróbico. São aqueles que a gente tem mais informação da literatura até o momento. Durante muitos anos, esses modelos eles foram tratados como antagônicos, ou seja, eram modelos que um influenciaria negativamente sobre o outro. Hoje o que se sabe é que, na verdade, as adaptações fisiológicas, celulares, moleculares e os benefícios à saúde são complementares. Logo, esse modelo de treinamento passou a receber a denominação de treinamento combinado. E quando a gente vai
as evidências da literatura, a gente observa que nenhum dos modelos é completo. Ou seja, se eu tenho no modelo de treinamento resistido a melhoria do metabolismo da glicose, a melhoria da força e da massa muscular, da taxa metabólica basal, por outro lado, o exercício aeróbio vai contribuir com a melhoria da aptidão cardiorrespiratória, com melhoria do perfil lipídico e com modificações hemodinâmicas favoráveis também. Então, o ideal seria combinar os dois. A combinação entre os dois oferece um fator de proteção contra os chamados fatores de risco cardiometabólicos, para o desenvolvimento de hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, obesidade e, consequentemente, fazendo com que o indivíduo tenha mais chance de viver mais e melhor, o que é muito importante. Bom, por fim, nós temos aqui as evidências da literatura, e aqui é um combinado, um construto combinado do impacto desses modelos de forma individual ou de forma combinada para as principais doenças que acometem as pessoas com idades mais avançadas. Então, se eu analisar aqui, o bloco amarelo indica fator de... A análise de todos os blocos é feito como fator de proteção. Então, no caso, o bloco amarelo é o exercício combinado. Então, quando eu vejo o papel do exercício combinado é mais favorável para mortalidade, contra mortalidade por todas as causas, contra doenças cardiovasculares, contra o câncer, diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica e hipercolesterolemia. Para todos eles, necessariamente o modelo combinado é melhor. Agora, quando eu vou analisar de forma isolada, eu tenho ali o bloco vermelho é o treinamento de força e o bloco azul é o exercício aeróbico. Então, eu vou ver uma alternância. Determinadas doenças, por exemplo, uma mortalidade por todas as causas, o exercício aeróbico aparentemente é melhor. Quando eu vou analisar para doenças cardiovasculares, também é melhor. Quando eu vou analisar para o câncer, as estimativas ou as perspectivas em termos de desenvolvimento de doença é semelhante. Mas eu tenho vantagem, por exemplo, do exercício resistido em outros componentes, como aqui obesidade, síndrome metabólica, hipercolesterolemia, entre outros. O que significa? Que se eu analisar de forma combinada todos esses problemas, existe uma superioridade do modelo de treinamento resistido contra o modelo aeróbico. Por isso, a gente tem desenvolvido projetos, especificamente com treinamento de força, para tentar entender melhor o fenômeno. E nesses projetos que a gente tem conduzido aí ao longo dos 13 anos, que é um estudo que a gente chama de Active Aging Longitudinal Study, que é um estudo de acompanhamento do impacto, da eficácia e da eficiência do modelo de treinamento resistido sobre vários indicadores de saúde de mulheres, nós temos encontrado respostas muito favoráveis para vários parâmetros. E todo esse processo, como a Tânia falou hoje de manhã, depende muito, é determinado principalmente pelo processo de avaliação. Então, a aderência depende muito do que a gente faz e do que a gente entrega em termos de serviço. Então, a gente faz muita coisa, vocês estão vendo aí avaliação de mobilidade, que é muito importante, em outros momentos, avaliação de funcionalidade, avaliação de taxa metabólica, de parâmetros metabólicos, avaliação de parâmetros hemodinâmicos, entre outros. Então, dentro de uma perspectiva multiprofissional, que é a perspectiva mais atual que se existe no contexto da saúde pública. Ou seja, os profissionais oferecendo parte da sua competência para resolver problemas que muitas vezes são bastante comuns. E dentro dessa lógica, especificamente, você oferecer não só como produto o exercício, mas sim a orientação para a reeducação alimentar, para a mudança de estilo de vida é fundamental. E essas iniciativas, para nós, têm sido iniciativas bastante produtivas. De modo que muitas informações nós temos produzido na literatura ao longo do tempo, mostrando que esse modelo é muito adequado para esse tipo de população. Bom, no atual momento, o que a gente tem visto? A gente tem analisado, basicamente, disfunção cardíaca e saúde mental. Então, são os primeiros estudos do nosso grupo com relação a sintomas de ansiedade e depressão e também com relação à função cognitiva, com resultados extremamente promissores. Bom,
Para finalizar, eu ilustro essa figura, que é motivo de alegria e de tristeza. Alegria porque você vê que mesmo a realeza envelhece e que é possível você envelhecer de forma positiva, ou seja, com qualidade, com envelhecimento bem-sucedido e assim por diante. E o lado triste é que nós, palmeirenses, estamos perdendo a história viva que assistiu o título mundial do Palmeiras em 51. E a gente continua sendo gozado pelos corintianos, flamenguistas, como se isso não existisse. Por quê? Porque pessoas como essa morrem cedo. Tá bom? Então, da minha parte, é só agradecer vocês, agradecer os órgãos de fomento, que têm sido bastante generosos conosco, nos nossos projetos e acreditado nas nossas aventuras, tá bom? Deixo aí meus dados. Desculpa, Denilson, que avançamos no tempo. Espero ter contribuído um pouco. Fico à disposição para vocês aí depois. Obrigado, professor.